Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quarta aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito e a representação de transformações químicas, tá? Então vai ser uma aula bem curta, né? Hoje é 7 de setembro, hoje é feriado, então dia da independência, então em homenagem a isso vamos ter uma aula bem mais curta para essa semana, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para nossos slides aqui, nossos PowerPoints, e assim vamos ver o conteúdo de hoje, dessa semana. Então, quando nós pensamos na transformação da matéria, nós precisamos entender que existe dois tipos de transformação da matéria. Existem as transformações físicas e existem as transformações químicas. Tá? Nas aulas passadas nós vimos a definição de matéria, vimos como a matéria ela se apresenta na natureza, estado sólido, líquido, gasoso. Nós vimos também a constituição da matéria, os átomos, e vimos as propriedades gerais da matéria e algumas propriedades específicas da matéria. Então hoje nós estamos tratando das transformações da matéria. Existem as transformações físicas e existem as transformações químicas, tá? Então, qual é a diferença entre uma transformação física e uma transformação química? Bom, as transformações físicas ou os fenômenos físicos, eles não alteram a propriedade da matéria. O exemplo clássico aqui é a própria água. Observe que a água aqui está no estado sólido inicialmente, depois ela passa para o estado líquido e depois para o estado de vapor. Pessoal, seja no estado sólido, seja no estado líquido, seja no estado gasoso, a água continua sendo água. Então, não houve uma modificação nas propriedades da matéria, né? Não houve alteração na propriedade da matéria. Então, se não houve alteração na propriedade da matéria, isso é um fenômeno físico, isso é uma transformação física. Diferente das transformações químicas. As transformações químicas acontecem quando ocorre uma alteração na propriedade da matéria. Então, como aqui o tubo de ensaio está falando para a gente, ele diz: o que são transformações químicas? Mudança na composição química dos materiais, formando novas substâncias que não existiam antes. Lembra que não é formando uma nova matéria, mas é formando uma nova substância. Então, transformação química, ou também conhecido como fenômeno químico, são fenômenos onde ocorre alteração na propriedade da matéria. Olha o exemplo aqui, eu tenho uma corrente enferrujada, o ferrugem, a reação química de enferrujamento é uma transformação química. Fazer um bolo, né, também é uma transformação química, um fenômeno químico. Queima de um fósforo, queima de uma madeira, queima é sempre um fenômeno químico, tá? Então, transformação da matéria. Quando eu falo transformação da matéria, é qualquer modificação que ocorra na matéria. E isso pode ser considerado um fenômeno físico, como nós já vimos, ou um fenômeno químico, como também nós já vimos. Vamos ver aqui alguns exemplos disso. Então, olha aqui, eu tenho aqui a explosão de fogos de artifício. Isso é uma transformação, certo? Da matéria. Agora, resta saber se essa transformação da matéria aqui é um fenômeno químico ou um fenômeno físico. Bom, eu posso dizer para vocês que todas as vezes que você ouvir explosão, queima, combustão, oxidação, amadurecimento de frutos, cozinhamento, né, ou cozinhar, né, não sei nem se existe essa palavra cozinhamento, talvez nem exista, né? Então, tudo isso são fenômenos químicos, são transformações químicas. Por quê, professor? Porque houve alteração na propriedade da matéria, tá certo? Então, houve alteração na propriedade da matéria? Houve, então é fenômeno químico. Uma outra dica para fenômeno químico é que, uma vez que há uma transformação química, um fenômeno químico,
aquele processo que aconteceu não pode se reverter. Um exemplo, ó, imagine que você foi cozinhar um ovo, né? Você cozinhou um ovo e aí o ovo ficou cozido. Você consegue fazer com que o ovo fique cru novamente? A resposta é não. Por quê, professor? Porque ali houve um fenômeno químico. Mesma coisa um bolo, né? Você fez todo o preparo do bolo, usou lá 3 medidas de trigo, açúcar, ovos, e aí se foi de chocolate, colocou chocolate, etc. Depois que o bolo ficou pronto, você consegue fazer com que o bolo fique cru novamente? Não. Então isso é um fenômeno químico, certo? Então você tem que pensar mais ou menos dessa forma. Houve alteração na propriedade da matéria? Houve fenômeno químico. Esse processo é reversível? Não, não é reversível. Então é um fenômeno químico. Agora, olha, observe aqui, ó, a água num becker sendo aquecida. Né? A água está no estado líquido, vai passar para o estado de vapor, é uma transformação da matéria? É uma transformação da matéria. Só que é uma transformação física, tá? E não química. Por quê? Porque não alterou a propriedade da matéria. A água, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, continua sendo água. Só houve uma mudança de estado físico. Então é uma transformação física. É um fenômeno físico. E você pode reverter, né? Se você tiver água no estado gasoso, você pode passar água para o estado líquido novamente, e pode passar água para o estado sólido, porque é um processo reversível. E aí você tem aqui a ferrugem formada em tambores. Também é uma transformação da matéria, mas aqui especificamente é um fenômeno químico. Então, fenômeno químico e fenômenos físicos, eles são diferentes. Por quê? Porque o fenômeno químico altera a propriedade da matéria e o fenômeno físico não altera a propriedade da matéria. Vamos ver aqui um outro exemplo de transformação química. A queima de um papel. Olha só, eu tenho aqui o papel amassado. Eu amassar o papel seria um certo tipo de transformação da matéria. Beleza, massa. Só que é um fenômeno físico, eu amassar um papel, porque o papel continua sendo papel. Mas à medida que eu queimo o papel, agora eu tenho um fenômeno químico, tá? Uma transformação química. Então fica bem claro isso na mente de vocês, o que é um fenômeno químico e um fenômeno físico. Olha aqui umas equações químicas bem simples aqui, ó. Então, aqui eu tenho as substâncias aqui que são representadas, aqui eu tenho a molécula de água. Tá? Que é o símbolo da água, tá? Então eu tenho o hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, H2, né? Esse 2 aqui, ele representa o hidrogênio, certo? O número que está subscrito sempre vai representar a letra anterior. Então eu tenho H2O, né? H é o símbolo do hidrogênio e o O é o símbolo do oxigênio, certo? Então, eu tenho a molécula de água. E aqui em forma de átomos, ó, o átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, certo? Aqui é a forma da molécula de água. Então, vamos colocar isso aqui numa equação química. Ó. Vamos ver como é que a gente pode formar água por meio de equação química. Então, sempre numa reação, eu tenho 2 lados de uma reação. Antes da seta, presta atenção, pessoal, ó. Antes da seta, eu tenho o que nós chamamos de reagentes, porque é aquilo que vai reagir, tá? Então, antes da seta eu tenho o quê? Reagentes, certo? São substâncias químicas que vão reagir. Depois da seta, então, eu tenho o quê? Os produtos. O que são os produtos? É o resultado daquilo que reagiu, certo? Então, isso aqui é uma equação química, vai haver uma reação química. Eu pego 2 reagentes. Esses reagentes vão reagir entre si e vão formar uma nova substância, um novo produto. Tá? Então, observe aqui, ó, eu tenho 2H2, né? H2 é o gás hidrogênio, tá? E O2 é o gás oxigênio. Então, eu tenho 2 moléculas de H2, ó. Então, essas 2 bolinhas roxas, mais essas 2 bolinhas roxas. Essas 2 primeiras bolinhas roxas aqui é um gás hidrogênio e aqui é o outro gás hidrogênio. O gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. Como eu tenho 2 gás hidrogênios, então eu tenho 4 átomos de hidrogênio.
tá? Então, deu para entender? Então, aqui tem duas moléculas do gás hidrogênio, tá aqui representado por essas bolinhas roxas, né? Cada gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio, tá vendo? 2 bolinhas, 2 átomos de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio e eu tenho uma molécula de oxigênio, certo? Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Essas moléculas de gás hidrogênio vão reagir com o gás oxigênio, formando, então, o quê? Então, há uma reação química aqui, que não interessa para a gente como é que isso acontece agora. E aí, após essa reação química, numa temperatura adequada, pressão adequada, tudo adequado, o que vai formar? Água, né? Então, é possível, professor, fazer água? Sim, é possível. Basta que você tenha hidrogênio, oxigênio, e você consiga fazer a reação química em um sistema adequado, tá? Então, a gente pode produzir água, porque no ar tem hidrogênio, no ar tem oxigênio. E aí, quando eles se juntam, formam a nossa H2O. Então, H2O, pessoal, tem hidrogênio e tem oxigênio, não é? H tem hidrogênio aqui, ó, o oxigênio. E aí você diz, professor, não houve alteração da propriedade química. Houve. Porque o gás hidrogênio e o gás oxigênio separados é totalmente diferente de H2O, certo? A água é uma coisa, gás oxigênio é outra coisa e gás hidrogênio é outra coisa totalmente diferente. Então eu tinha 2 substâncias químicas, elas reagiram e formaram uma outra substância química, que no caso aqui é a água. Isso aqui, pessoal, é o quê? É um exemplo de um fenômeno químico, é um exemplo de uma transformação química. E isso aqui não é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá? Isso aí não é isso. Isso aqui não é isso, tá? Isso aqui é uma reação química do gás hidrogênio com gás oxigênio formando água, tá? Isso aí é uma reação química. Porque a passagem do estado gasoso para o estado líquido não envolve transformação química, porque é água gasosa se transformando em água líquida. Então, isso é transformação física, certo? Então, transformação da matéria, né? Os fenômenos químicos, como é que a gente pode perceber? Mudança de cor, né? Remédios que tem uma cor e de repente aparece com outra cor, alimentos, efervescência, liberação de gás. Você está tomando um suco que de repente está muito gasoso, né? Parece que é um refrigerante. Isso tem algum problema, né? Houve alguma reação química. Às vezes, né? Existe um produto natural chamado kombucha, né? Que você bota uma bactéria lá, um fungo, eu não sei o que é exatamente, e aí ele produz eles fermentam ali dentro e produz um líquido com gás, né? Não necessariamente a produção de gás é ruim. Agora, se você está tomando iogurte que deve ser sem gás e de repente ele está com gás, né? Está efervescendo ali como se fosse um refrigerante, tem algum problema, tá? Formação de um sólido, né? Eu posso ter o fenômeno químico formação de um sólido e luminosidade, que é o aparecimento de chama, queima, né? Isso são alguns exemplos, né? Algumas características que houve um fenômeno químico. Aí eu tenho as transformações físicas, os fenômenos físicos. Por exemplo, em montanhas muito altas, a água se congela, mas um pouco de calor ou neve, a neve ou gelo se derrete facilmente, voltando à forma líquida. Num termômetro, o mercúrio se dilata com o calor e se contrai com o frio, mas continua sendo o mesmo mercúrio, né? A questão do mercúrio, do termômetro, né? Dentro daquele termômetro tem uma linhazinha de mercúrio. Quando está quente, ela sobe. Quando está frio, ela diminui, né? E ali é uma transformação física, porque dilatou o mercúrio e contraiu o mercúrio. O sal se dissolvemos na água, pode ser recuperado, bastando que ocorra a evaporação da água, né? Então, todos esses 3 exemplos aqui são exemplos de transformações
físicas. Por quê? Porque não houve alteração na propriedade da matéria. E aí nós temos, por último, a energia. Então, dentro da química, você tem a matéria e você tem a energia. A matéria, nós vimos o que é matéria, nós vimos o que é corpo, nós vimos o que é objeto, nós vimos como a matéria pode se apresentar na natureza, nós vimos a constituição da matéria, nós vimos as propriedades da matéria, nós vimos agora as transformações da matéria. E agora, mudando o foco, nós vamos para a energia, certo? Energia é uma propriedade de um sistema que permite realizar trabalho. Então, existem vários tipos de energia. Energia térmica, aquela que pode realizar trabalho de dilatar um corpo através do calor. Energia elétrica, que pode realizar o trabalho de movimentar um motor elétrico. E energia química, de uma explosão, né? Por exemplo, pode realizar o trabalho de demolir um prédio. Então, a energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho, certo? É isso que é energia. E aí, tendo esse conceito de matéria, que é tudo matéria, é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, e energia, que é a propriedade de conferir a algo, a um sistema, realizar trabalho, nós podemos ter a definição do que é química. O que é química? Qual é o conceito de química? Química é o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Então, tudo isso, todas essas aulas é para que a gente pudesse definir, conceituar química. Então, química é o quê? É o ramo da ciência que estuda a matéria, então estuda os componentes da matéria, as transformações, as reações que envolvem a matéria e a energia que envolve ou que é envolvida nessas transformações. Por isso a química, ela é uma disciplina importantíssima para nós. Ok? Nós estamos terminando por aqui. Hoje, um grande abraço, boa semana e bons estudos. Vamos para frente, que atrás vem gente. Um grande abraço e até logo.